Fala pessoal, tudo bem? Professor Esquiba na área e hoje a gente vai falar sobre um assunto extremamente atual e muito importante, que é o GLP-1. Uma substância que o nosso corpo produz e que a farmácia, a medicina, a fisiologia no geral tem dado muita atenção, porque novas drogas estão sendo produzidas a partir dele com diferentes tipos de efeitos e também com diferentes alvos importantes no nosso corpo. Então a nossa ideia é olhar para isso e entender como que ele age e quais são as implicações que ele traz. Eu trago primeiro esse gráfico para mostrar para vocês o tempo no eixo X em função da secreção de insulina no plasma, no eixo Y. E você está vendo duas curvas. Uma curva pontilhada, que mostra a glicose ingerida de forma oral, alguém vai lá e come alguma coisa muito doce, e a outra curva fechada, né, sem espaço, inteirinha ali, que é a glicose administrada de maneira intravenosa. Alguém vai lá e toma uma injeção de glicose na veia. Perceba que elas são diferentes em relação a quanto elas estimulam a secreção de insulina. A glicose oral, ela tem uma ação muito mais potente sobre a secreção de insulina do que a glicose intravenosa. Isso é uma coisa que chamou a atenção dos cientistas, né? O que será que acontece no tubo digestório? Porque é o caminho que a glicose oral percorre. Em que parte desse tubo digestório está acontecendo aí alguma coisa que está estimulando o pâncreas a produzir mais insulina, né? Você sabe que isso até é uma informação antiga. Claro que não se tinham conhecimentos exatos sobre o que era uma pessoa com diabetes, ou o que era um hormônio, ou mesmo a questão da própria insulina, mas aqui eu trago um trabalho para vocês de 1906, bem antigo, que mostra que pessoas naquela época já ingeriam raspas, assim, um extrato, como se fosse um caldo de mucosa intestinal de suínos, e eles percebiam que aquilo ali, de certa forma, normalizava a glicemia das pessoas, né? Regulava ali, deixava elas normoglicêmicas. Enfim, já existiam alguns conhecimentos nesse sentido. Pesquisas um pouco mais recentes mostraram, pegando esses conhecimentos antigos, conhecimentos modernos, que sim, durante o tubo digestório, quando a glicose passa por ele, estimula as células a produzirem certos tipos de hormônios que sinalizam o pâncreas a produzirem mais insulina. Por isso, então, que nós temos esse efeito chamado efeito incretina. E incretina é o nome dado a essas moléculas, a esses peptídeos, né? Hormônios que são produzidos pelo intestino e que afetam, então, esse balanço glicêmico. Incretina vem do efeito que elas causam, ó, intestine secretion insulin, ou seja, o intestino potencializando a secreção de insulina. Se você pegar as iniciais, nós temos as incretinas em inglês. E existem algumas principais incretinas no nosso corpo. O GIP e o GLP-1. Aí aparece o GLP-1, tá? Qual que é a diferença entre eles? O quanto eles estimulam a insulina. Veja, GIP, a glicose ali, que é a curva escura, ela já aumenta a secreção de insulina. Tendo glicose, insulina é secretada. Tendo GIP, opa, aumenta um pouco mais. E tendo GLP-1, aumenta muito mais. Então o GLP-1 começou a ser alvo de muita pesquisa. Para quê? Para diminuir a glicemia dos diabéticos, principalmente, né, os diabéticos tipo 2, aí, que produzem insulina, que tem a insulina ali até que é atuante, mas que, se potencializado, pode regular. E aí a farmácia começou a olhar para isso e tentou e conseguiu aumentar o tempo de duração desse GLP-1, porque até então era um certo problema. A meia-vida do GLP-1 natural do nosso corpo é muito curta, então ele tem essa característica importante de ir lá no pâncreas aumentar a secreção de insulina, mas o tempo de duração é muito baixo. Ou seja, a meia-vida ali por volta de 3 minutos e pouquinho, às vezes até menos, né? O que acontece? Existe no metabolismo desse hormônio uma enzima chamada DPP4 que quebra rapidamente assim que ele cai na circulação, degrada esse hormônio, ele perde a sua função. Então o que a farmácia buscou? Tentou modificar a composição, ainda preservando os efeitos e a ligação com o seu receptor, mas tentou modificar a composição desse peptídeo
colocando alguns anexos, algumas modificações nessa molécula, substituindo alguns aminoácidos, mantendo ainda os efeitos fisiológicos, mas prolongando essa vida, essa meia-vida desse hormônio no sangue, para que essa enzima ou demore muito mais para degradá-lo ou não reconheça. E aí a ação passe de dias, né, no corpo humano. Então aqui nós temos um peptídeo de 37 aminoácidos e aqui é justamente a modificação para a formação dos análogos de GLP-1. Esse é um análogo muito famoso, muito importante, o mais utilizado hoje em dia, né, mesmo no ano que a gente está, é o mais consumido, a liraglutida, que em inglês é liraglutide. A gente tem aqui duas modificações. Ali embaixo uma arginina, que é o ARG, é um aminoácido que foi trocado, né? E ali nós temos uma glutamina com uma cadeia de ácidos graxos. Isso dificulta então o reconhecimento da enzima responsável por degradar. Isso aumenta então o tempo de vida, de duração desse hormônio no nosso corpo, né? Então a liraglutida, que é um análogo de GLP-1 ou o próprio GLP-1, tem essa produção intestinal, são células importantes que são localizadas no finalzinho do intestino delgado e no começo do intestino grosso, que apresentam então ações espalhadas pelo corpo, cada órgão com uma quantidade específica ali de receptores para esse hormônio, mas muitos tecidos responsíveis aí a essa droga, né? E um dos tecidos, um dos órgãos do nosso corpo muito responsivo é o sistema nervoso central. Então lá, principalmente no hipotálamo, existem receptores para GLP-1 e para os seus análogos, liraglutida, semaglutida, dulaglutida, entre outros, e que quando são sinalizados, eles se encaixam, né, os ligantes se encaixam e sinalizam então para esses tecidos, imediatamente, em questão de poucos segundos ali, começam então as respostas fisiológicas à ação desse hormônio. E no sistema nervoso central, a redução do apetite e o aumento da saciedade, ou seja, ele age no centro da fome. Então os receptores lá no sistema nervoso central fazem isso. Já os receptores que ficam localizados no estômago são responsáveis por reduzir o esvaziamento gástrico. Isso significa que o alimento fica mais tempo no estômago, demora para sair. E no nosso estômago existe também células que produzem hormônios quando o nosso estômago está vazio, que sinalizam o nosso cérebro para a gente se alimentar. Esse hormônio é chamado de gastrina. Ou seja, quanto mais tempo o alimento fica no estômago, menos gastrina a gente produz, menor a nossa sensação de fome. Então a liraglutida começou a ser utilizada também de uma forma de fora das bulas convencionais que eram indicadas para o diabetes, e começou a ser também utilizada para tratar a obesidade. Né? Por quê? Porque no sistema nervoso diminui o apetite, aumenta a saciedade, no estômago diminui o esvaziamento gástrico, e isso trata também pessoas com sobrepeso. Né? Olha que curioso. E eu vou comentar com vocês logo sobre uma droga que foi utilizada agora, que foi liberada pela Anvisa nesse ano, em janeiro desse ano, justamente para tratar a obesidade com esse efeito que a gente chama de off-label, que agora começou a entrar como indicação clínica também. Bom, enfim, além do sistema nervoso, além do estômago, tem outros alvos também. O próprio pâncreas que a gente conhece, diminuindo a produção do glucagon, porque a insulina que é potencializada por esse hormônio, ela tem efeitos contrários, né, ao glucagon. Estimula também a produção de novas células pancreáticas, beta-pancreáticas, tem um efeito no coração muito importante, documentado na ciência de proteção, de cardioproteção, e aumenta a captação de glicose pelos músculos que a gente conhece, e a síntese de glicogênio também. Então aqui existem vários, vocês estão vendo agora uma tabelinha com várias drogas diferentes que têm essa mesma aplicação, modificações nessa molécula de GLP-1 para aumentar a meia-vida dessa droga no corpo, e agora a semaglutida, que foi autorizada em janeiro, dia 3 de janeiro, pela Anvisa para tratar dessa mesma forma, esse mesmo mecanismo, tratamento também agora de obesidade, né? Aproveitando esses benefícios para
para que essas pessoas possam, né, aproveitar, usufruir de maior saciedade, menor ingestão alimentar para tratar, além do diabetes, com o controle glicêmico, também o controle de peso. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham aproveitado aí. Muito obrigado e até a próxima.